Pessoal, hoje a gente vai falar sobre um projeto que um cliente nos procurou. Ele pegou essa obra de licitação para construção de um galpão e na hora que ele começou a ler o projeto para começar a fazer lista de pedido, ele começou a ver algumas inconsistências no projeto. Então, vamos fazer essa análise. Não vou falar que o projeto está errado ou nada do tipo, até porque foi fornecido memória de cálculo, mas eu vou mostrar algumas questões que podem prejudicar a execução desse galpão, tá? Então vamos lá, vou apresentar para vocês o projeto. Ele trata-se de um galpão de 8,80, né, contando com os pilares de fora, de 8,80 por 40 metros de comprimento. Então, esse é a prancha de detalhamento. Temos uma vista lateral do galpão. Lembrando, é um galpão para garagem. E o que a gente já começa a verificar é que na vista do pórtico, ele só tem uma vista. Se é um galpão de garagem, o certo é ter acesso pelo menos para um lado da edificação. E não está claro isso no detalhamento, então já levanta o primeiro ponto de dúvida sobre o projeto. Temos a planta de cobertura, onde indica os pórticos, o comprimento do galpão e indica a barra de contraventamento. Só isso, nada mais, junto com as medidas de cotas. E os comprimentos que acreditamos ser das terças. E tem uma planta de fundação, a locação das sapatas e um detalhamento da sapata de como deve ser executado. Temos aqui a vista do pórtico, então a gente tem um pórtico aí com pilares de 40 centímetros, altura total de 5,50 m, temos um pilar de 4,5 m de altura, com o seu treliçado já feito. Temos a treliça em cima, que ela tem 8,80 m de comprimento, temos um recorte para calha, porém sem identificação de cotas, nenhuma identificação. Temos identificação da montante central, temos algumas outras identificações. Vemos que a terça ela é um U simples, não é um U enrijecido. Algumas cotas, mas nada muito claro. Temos uma lista de material aqui que foi colada do PDF, mas não dá para identificar direito. Então ele encaminhou para a gente o PDF da lista, e aqui tem alguns materiais onde a gente começa a ver algumas divergências. Em lista dos banzos, né, que a gente tem ali, a gente tem o banzo superior. Até onde a gente entende isso daqui, seria para tesoura, tá? Então, a gente tem aqui identificação para tesoura. E aqui para os pilares. Então, aqui a gente tem banzo superior e banzo inferior, um enrijecido, até onde a gente entende por isso, porque até temos 3 medidas, de 260 na 20 na chapa 1 milímetro. Tá? Então, já a primeira coisa que aparece aqui para a gente, um ponto de atenção, a chapa muito fina, ou seja, uma chapa esbelta, se não tiver travamento, fica ruim de trabalhar. Além de considerar que soldas para execução em chapa de 1 milímetro é de difícil execução. Não impossível, mas de difícil. Por quê? Dependendo da fonte de calor e da execução da solda, pode ser que a gente corte essa chapa ou perfure essa chapa. Então, dá muito mais trabalho para executar a soldagem na treliça. E outra, a gente não tem um detalhamento de solda ali especificando, já prejudica um pouco a execução. Montantes. Aqui a gente já tem um U simples de 75,40 na chapa de 1 milímetro também. Já verificamos que o encaixe já vai ser prejudicado em relação a isso. Por quê? A gente tem um perfil de 200. A gente vai ter ali 200, o encaixe não vai ficar bem feito. Então a gente já vai ter problema nessa execução desse encaixe. Ou seja, a solda já vai ter um sério problema ali também. As diagonais, ela já é em outro perfil. Agora um enrijecido, agora na chapa 2 milímetros, porém é um enrijecido de 100. Ou seja, a montante é uma, a diagonal de travamento é outra, com uma chapa um pouco mais espessa, mas não está bem otimizado ainda. Quando entramos na terça, a gente tem uma terça muito esbelta. A gente tem uma terça de U simples, na 250, 80, 1 milímetro. Isso, para a gente ter flambagem lateral nessa terça, é absurdamente possível. E a gente verifica que a gente não tem nenhuma corrente rígida nessas terças. Então, prejudica demais o funcionamento dessas terças. Os contraventamentos barra redonda de 9,5 mm, ok? Lista de pilares, a gente já começa aqui com uma outra observação. A gente tem um enrijecido para banzo de 75,40 na chapa 2. E diagonais e montantes, um U simples na 190,51. Ou seja, o perfil de montante diagonal ele está maior que o perfil de banzo.
Então já prejudica o que o projeto está nos identificando. O projeto nos identifica que é uma treliça simples e não tem um detalhamento de como seria esse tipo de fixação. Então, assim, fica complicado a gente saber. Se a gente for trabalhar com uma treliça normal de encaixe, não funciona, porque o perfil de montante diagonal está maior que o perfil do banjo, correto? Então a gente já tem esse problema aqui também. E aqui tem a parte de outros elementos, né, que é a cobertura, e o fechamento de alvenaria que foi lançado ali. Temos que para esse galpão, a gente tem 2.777 quilos. Então a gente está falando aí de um galpão de 8,80 m, né? 8,80 m. Tá aqui. 8,80 m vezes 40. A gente tem 352 metros quadrados. A gente tem 277,42 quilos para 352 metros quadrados. A gente tem um índice com fechamento de 7, quase 8 quilos por metro quadrado. Para galpões com fechamento, é um índice muito baixo. A gente não está citando que está errado ou algo do tipo, mas já começa a levantar algumas dúvidas. E o cliente nos procurou porque em algum momento ele já executou uma outra obra, onde tinha perfis de similaridade, que deu muito trabalho para executar, a maioria foi no dobra, e ele teve que fazer muitas adaptações em obra, e quando finalizou, tiveram um certo problema que a cobertura veio a ceder. E então ele não quer mais esse tipo de problema, e por isso ele nos procurou. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é que a gente não pode apontar que o projeto está errado, porque foi fornecido memória de cálculo, foi fornecido tudo. Mas a gente precisa entender o seguinte: não é porque o software está falando que está tudo ok, que você tem que só lá lançar os menores perfis que ele te der, você atribui e joga para a obra. Não, você precisa fazer uma análise de cálculo. Então o cliente nos procurou e falou se a gente não fazia essa análise de cálculo. Então a gente fez sim uma análise e vou mostrar o projeto para vocês. Nosso projeto final foi esse daqui. Então a gente repetiu a planta de fundação, refiz os cálculos das fundações, as fundações atendem ao que está as solicitações de cálculo. Então refiz o cálculo, fiz ali a alocação das placas de base, identificação ali tudo certinho, da sapata, e aí a gente começou a fazer os detalhamentos. Então a gente tem uma planta de cobertura aqui com a identificação dos perfis, a gente manteve a mesma distribuição, porém trocamos os perfis para perfis comerciais da região, e com base em catálogo de fabricantes da região, e adicionamos mais travamentos na mesma. Então a gente manteve a mesma disposição, adicionamos correntes rígidas, mais contraventamentos com barra redonda, mantivemos a mesma distribuição. Então a gente tem aqui uma estrutura mais travada, fizemos identificações de calhas e tudo mais. Temos aqui o detalhamento dos perfis. Então, para banzo de treliças e pilares, a gente trabalha com o simples na 150 na chapa 225 milímetros. Diagonais e montantes de pilares, um simples na 93/30 na 2 milímetros. Para diagonais e montantes da treliça, manteve o 93/30, porém na chapa 265. Terça de cobertura, uma 150, 50, 17 na 2, um enrijecido, né? E para terças de fechamento, um enrijecido 150, 17 na 2 milímetros também. E aí depois vem os perfis que ajuda nas montantes. Tinha faltado um fechamento, que ele precisava de um fechamento acima da alvenaria nas laterais da edificação, que isso não estava em projeto também. A questão de montante central para facilitar a montagem, né? Então 2U costa com costa para facilitar a solda, poder montar meia treliça. A ligação entre pilares também. As correntes da terça são um tubo quadrado, um metalon, né? 50-50 na 2 milímetros, contraventamentos e os travamentos de terça e travamentos de contraventamentos, certo? Aqui a gente tem o detalhe de solda de terças, o detalhe de contraventamento, o detalhe de solda nos diagonais e montantes, então também está aqui. Então a gente montou esse projeto. Aí a gente tem outra prancha de detalhamento, onde a gente tem o detalhamento da treliça. Então todo detalhamento com todas as cotas, com alturas, com identificação de perfis certinho. A gente tem um outro detalhamento onde a gente identifica os fechamentos. Então aqui a gente tem a telha de fechamento, onde vai ficar a carga em chapa galvanizada, a telha de cobertura, qual que é o seu comprimento, qual que é a sua área, a cumieira, a mesma coisa do outro lado, e o fechamento em alvenaria.
A gente tem aqui uma tabela de materiais que a gente utilizou nesse projeto, e a gente tem o fechamento do outro lado, que ele só tem fechamento de um lado, onde a gente vai precisar de um fechamento inteiro e junto com a sua estrutura de perfis duplos umedecido, certo? Aqui a gente tem a tabela com a quantidade de telhas, né, que a pessoa deve comprar, a empresa deve comprar. Temos a quantidade de material, que aqui só de perfis a gente foi para 5.177, mais que, quase que mais que dobramos a quantidade de material. E temos aqui as placas de base, que lá também no projeto a gente não tinha identificado qual seria a placa de base desses perfis. Então a gente tem o detalhamento delas. É uma chapa 200 por 200, então cada pilar vai receber 2 chapas dessa, com 4 chumbadores com barra redonda de meia polegada, com comprimento de 700 milímetros, certo? Então esse é o detalhamento dela e o quantitativo das chapas e dos parafusos. Então a gente tem um índice para cobertura de 15,29 kg por metro quadrado. É um índice ok para esse tipo de cobertura. É um vão pequeno, mas a gente tem fechamentos, a gente tem uma cobertura com o pé direito até legal, a gente tem um acúmulo de vento, porque um lado é aberto para a entrada de veículos, então tem algumas questões que foi levado em consideração. E na prancha 3 a gente tem o detalhamento do fechamento dos fundos, né, onde ela é totalmente fechada, então a gente tem até 3 metros de alvenaria e depois fechamento inteiro. E na frente, o fechamento onde vai ter o acesso de veículos e onde as salas administrativas, o fechamento inteiro e alvenaria até 3 metros. E, fora isso, foi adicionado algumas imagens 3D também dessa edificação, então a perspectiva. Então a gente tem a vista dela nesse sentido, tem a vista nesse outro sentido, vista do fundo. A gente tem uma vista frontal, a gente tem uma vista pegando os fechamentos ali onde fica o setor administrativo e outra vista de onde, da parte do fundo onde tem o fechamento. Então, essa foi uma cobertura que a gente fez, um projeto que a gente fez. Como a gente pode verificar, o índice teve um aumento, porém, é totalmente normal, porque foi aquela questão, a gente entrou em análise do perfil, a gente entrou em análise total, então a gente refez o projeto, a gente recalculou o projeto, a gente jogou todas as cargas necessárias, jogou carga de vento, fez todas as análises necessárias, compatibilizamos com os perfis de fácil acesso, porque é uma cidade do interior, então é uma cidade pequena. Para vocês terem noção, não tem nem pavimento na cidade ainda. Então, isso dificulta um pouco o acesso a alguns perfis, o material tem que vir um pouco mais de longe, então é melhor a gente trabalhar com perfis prontos, evitar dobra para encarecer a obra, e perfis que a mão de obra consiga executar as conexões, as ligações de forma mais fácil. Então, não adianta a gente só lançar um projeto lá no software, fazer a análise lá, passar, ficar tudo verdinho, tudo ok, e a gente prejudicar depois quem vai executar essa obra. Na hora que a gente pega, na hora que eu peguei o projeto, que eu recebi o projeto, a gente olha assim, e a gente fica assim, aparentemente foi lançado em software, ficou tudo verde, eu não entendo muito de estrutura metálica, comprei o software fez, e tá ok, vamos mandar para a obra e tá tranquilo. Depois a construtora que se vira. Porém, tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Então, esse foi um vídeo de análise de projeto. Se vocês gostaram do, do jeito, de como que foi feito essa análise de projeto, deixa aqui nos comentários. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre o projeto, deixa aqui que eu faço mais vídeo trazendo para vocês. E até a próxima.